Oi, turma do livro Quem Ama Educa, Isami Chiba. Eu vou ler o prefácio. Eu sou meia da pá virada, não sou muito chegada a prefácio não, mas o que esse especialista diz aqui no prefácio eu achei importante para a gente estar refletindo. Ele é psiquiatra, psicólogo da infância e da adolescência, professor de psicopatologia infantil da PUC de São Paulo. E o texto foi escrito no dia 12 de outubro de 2002. Rein Gruspum, eu acho que é isso que fala. Deve ser alemão, né? Nome estranho. Mas vamos lá. O prefácio parece pertinente para os dias de hoje. Vamos prestar bastante atenção aí, ó. No começo de outubro de 2002, o mundo ficou chocado com uma cena de televisão vinda dos Estados Unidos e retransmitida por todos os noticiários. No estacionamento de um supermercado, uma mãe entrava no carro, empurrava aos sopapos a filha pequena, continuava a socá-la no banco de trás, depois se agachava no banco e continuava a sacudir e a estapear a menina, sempre batendo e batendo mais. E o mundo só viu os sapatinhos brancos no banco, sacudidos pela dor e pelo choro. Com essa passagem, tento dar uma ideia das histórias que Isami e Natércia, que é a filha do Isami Chiba, com base em sua experiência, reproduzem nesse livro e depois aprofundam, levando todos nós a pensar no que afinal está acontecendo, ou a concluir em alguns casos o que poderia ou deveria acontecer. Choca ver na TV uma mãe bater um filho ou uma babá flagrada num vídeo surrando uma criança. O que mudou? Até há poucos anos, criança podia apanhar. Significava educar. Em casa, mães e pais davam tabefes no traseiro, no rosto, na cabeça, nas costas, ou onde pudessem acertar. Tudo em nome do educar. Valiam palmadas, cintadas, chineladas, sapatadas, mordidas, puxões de orelha e de cabelo. Na escola valiam a vara, a palmatória, com as calças arriadas, ajoelhar sobre milho e pescoções de vigilantes, professores e diretores responsáveis. Quando uma criança se queixava, a mãe ou o pai dizia que era porque merecer apanhar. E por acaso os pais amavam menos os filhos do que hoje? Já havia a TV, e se ela exibisse na cozinha um cinto pendurado para quando fosse necessário usar, essa cena não chocaria ninguém. Os filmes mostravam com candura alunos sendo açoitados na escola, e isso não indignava ninguém. As vinhetas e historietas breves de Isami e Natércia causam alarme, ou pelo menos alguma reação negativa ou de revolta. Por quê? Algo mudou? Mudou. A grande transformação cultural da humanidade é marcada pela aquisição do poder da mulher, poder para controlar a prole. A partir dos anos 70 do século XX, a cultura do filho único se propagou e filho passou a ser considerado uma nova espécie de riqueza. Não mais como em todos os séculos anteriores da humanidade, a abastança produtiva para a família, como ocorria nas proles numerosas que nasciam e morriam em grande número, mas uma riqueza instintual, idealizada para garantir a conservação da espécie e espiritual, como realização humana. Nos países escandinavos, nos Países Baixos, no norte da Alemanha por opção, na China por lei, chegamos a novas gerações nas quais não existem mais irmãos, primos, tios e muito menos padrinhos. Em nossa cultura, na América, o planejamento é para 2 filhos. Na Dinamarca ou na China, onde sempre foi tradicional bater muito nos filhos, quando por lá viajamos, nos informaram que fatos como esse se tornaram históricos. Como castigar um filho único? As crianças passaram a ter proteção do Estado e uma superproteção na família. Isami e Natércia mostram como o processo educacional ficou distorcido e como os pais, vivendo o conflito contemporâneo dessas mudanças, juntamente com as experiências tradicionais pelas quais eles passaram, tendem, sem novos fundamentos, a confundir que basta amar.
desvirtuando assim a proposição de que amar é educar. Inspirados nos mestres com quem todos aprendemos, os autores ampliam os conhecimentos para a convivência familiar, escolar e social dos dias atuais. Com Spitz, eles falam de depressão anaclítica por abandono do bebê e ampliam sua obra de 1946, O Não e o Sim, que considera o não como organizador da personalidade, apontando para o excesso de sim e ilustrando para haver o sim, precisar haver antes o não. Com Bettelheim, que em sua obra, em 1987, Uma Vida para o Seu Filho, ensina como basta os pais serem suficientemente bons, apontam para a irracionalidade de mãe ou pai não conseguir se construir como pai ou mãe suficiente. Com Brazelton, que desde a publicação de Bebês e Mamães em 1969 vem ensinando a importância das duas figuras parentais para o bom desenvolvimento dos filhos. Os autores abarcam a amplitude atual para pais separados, em famílias que não acabam, mas se transformam. Com Beck, criador da terapia cognitiva, que em sua obra de 1988, O Amor Nunca é Suficiente, ensina os fundamentos do bom relacionamento. Os autores mostram que amor não é posse, que ele se estende para a educação. Com amor, os filhos podem ser bem criados, ou melhor, eles se criam, se os pais não atrapalharem. No amor, um filho se cria sozinho, mas, por mais que seja amado, ele não se educa sozinho. Para acompanhar essa obra ilustrativa e prática de Sami e Natércia, recomendo ao leitor ter em mente as proposições subjacentes e várias vezes reiteradas sobre integração relacional. No primeiro capítulo, eles falam de saudável integração relacional e nos demais descrevem o desajustamento relacional e a doença relacional, além de relatar a intoxicação relacional do adolescente no grupo. No último capítulo, repetem as 5 regras para alcançar a educação integral: para ouvir, parar, ouvir, olhar, pensar e agir. E para completar, um último lembrete, quero estender também aos filhos as recomendações aqui feitas aos pais. Que recomendações serão essas, gente? Né? A introdução ela é bem grandinha, então não vai dar para me ler hoje. Para eu ler hoje. Leio amanhã. Mas o que a gente entendeu aqui? Desse prefácio, eles vão questionar, né? É uma forma que eles usam, né? Para que a gente tenha vontade de ler o livro. Então, ele instigou aqui uma série de situações, né? Que as pessoas passam em suas famílias, os pais e os seus filhos, né? O que é certo fazer? Corrige dando os psicotapas lá, que a gente recebia no passado? Corrige com amor? Só com conversa? Como é que nós vamos fazer para educar nossos filhos? É fácil criar um filho com amor, né? Agora, educar um filho com amor, só amor, será que é fácil? Será que é difícil? Como é que é? Então, eles colocam questionamentos aqui pra gente. O que tá certo? Proteger, super proteger, o Estado protege, a família super protege, né? Não existe mais o não. Deve ser falado não, não deve ser falado não, é para falar sim o tempo todo. O que a gente tem que fazer em relação às crianças para que elas continuem admirando a gente, para que elas continuem nos respeitando e aceitando quando a gente diz o não ou o sim para elas, quando a gente norteia a vida delas, porque educar é nortear a vida do outro, né? Então, a mulher saiu para trabalhar, mudou toda a estrutura familiar. Enquanto a mulher estava em casa, o homem saía como era feito lá na época, né, dos primatas. O homem saía para caçar e a mulher ficava cuidando da cria. Então, até então, a educação dos filhos era praticamente toda na mão da mulher. Quando a mulher resolve sair para trabalhar, ela para de ter 6, 9, 10 filhos e passa a ter um, quando tem. E o filho único é muito diferente a educação do filho único para aquele filho que tem 2, 3, 4, 10 irmãos. É muito diferente.
né? Por mais que a gente tenha, eu pelo menos eu falo isso, eu tive um só. Mas se eu tivesse ter 10, eu ia criar tudo igual. Você ia tentar criar tudo igual, porque eles não vão aceitar tudo por igual. Então a educação entre irmãos acabam sendo diferentes, né? Um você vai ter que ser um pouco mais rígido, o outro você vai ser um pouco mais amorosa. Quando é filho único, não, é tudo pro príncipezinho ali, pra princesa, né? Então, a partir do momento que a mulher sai para trabalhar, a família dá uma balançada, né? Ah, mas a mulher tem que sair para trabalhar. Você é contra ou a favor, Patrícia? Eu não sou nem contra nem a favor. Eu acho que cada um tem que fazer aquilo que se sente bem, desde que cumpra suas responsabilidades, né? Se antigamente a responsabilidade o homem jogava tudo para cima da mulher porque ela ficava em casa, e hoje que saem os dois, quem é que cuida então? Né? Então, se você quer sair, você é uma mulher e quer sair para trabalhar, você é um homem e quer sair para trabalhar, não tem problema, não tem mal nenhum. Só que você tem filho, você não pode esquecer disso. Você não pode delegar o seu filho aos avós, aos tios, a uma babá, porque aí não são seus. É outra pessoa que está educando, que está criando aquela criaturinha ali, né? Então, eu falava muito isso nas minhas reuniões, gente. Nossa, eu me desgastava nas reuniões, porque mal chegava na reunião, a mãe e o pai já falavam, professora, deixa eu assinar, porque eu tenho que ir trabalhar. Aí eu falava, mas peraí, a gente tem uma reunião a cada 3 meses. Você não conseguiu se programar para o dia da reunião você faltar ou chegar mais tarde no serviço? Mas faltar para ir passear, lógico. Mas faltar no serviço para ver como é que tá o filho na escola? Não, é bobagem. O que a professora vai falar é besteira. Tá certo, né? Vamos combinar. Tem professor que pega a reunião de pais para mastigar chiclete, não fala nada com nada. Mas principalmente o Fundamental 1, o professor tá o tempo todo ali com a criança, às 4 horas, 5 dias. Esse tem muito a falar. Não que os outros não precisem, precisa até mais de pai e mãe, né? Chegou lá no 6º ano, até o ensino médio, precisa até mais dos pais. Mas são vários professores, é difícil conversar com todos. A coordenadora geralmente tem 15, 20 salas para ela olhar. Ela não vai lembrar quem é aquela criança, de que sala que ela é, como que ela é na sala de aula. Então, o próprio sistema da educação dentro da escola é falho para dar uma reunião, um suporte bom para os pais. Isso eu estou falando de ensino fundamental 2 e médio, mas o ensino fundamental 1 é uma professora só. É o mais que vai ter a educação física e arte, mas a que vai ficar com o teu filho o tempo todo é uma. Ela vai ficar 4 horas com essa criança, por 5 dias na semana. Ela sabe como que é o filho, ela sabe como que aquela criança reage, como que ela está indo na escola, ela vai saber fazer uma boa reunião. E os pais não aproveitam esse momento de boa reunião. Já chegam pedindo para ir embora, porque tem o que fazer. E isso quebra completamente aquela coisa família-escola. O que a família faz, a escola não sabe. O que a escola faz, a família não sabe. E a criança está lá no meio desse cabo de guerra. E como eu falei no outro vídeo, a corda arrebentou. Ela não vai arrebentar mais. Ela arrebentou. O problema não é da família, o problema não é da escola, e o problema é de quem? E é um problema? Já começa por aí. A criança é um problema? Ou deveria ser uma bênção de Deus na vida de todos nós? Uma criaturinha que está chegando ali com a mente, né, esperando, ansiosa para ter novos conhecimentos, uma nova chance, porque eu, enquanto espírita, acredito nisso, né? O espírito nasce, morre, ou o espírito encarna e desencarna e encarna novamente, né? Então, o espírito sobrevive à matéria, eu acredito nisso. Não estou dizendo que vocês devem acreditar, mas a criança que está ali já não é a primeira vez que ela encarna. Mas ela tá doida para aprender coisas diferentes. E aí a família fecha os olhos daqui, a escola fecha os olhos ali, a criança fica no meio. E aí, o que eu vim fazer aqui então, gente? Me ajuda. Muitas crianças se perdem.
não tem o devido apoio desde o começo. Eu lembro que eu pequenininha, minha mãe chegava na época de ir para a escola, não tinha uniforme, não tinha nada dado, né? O governo não dava nada, a gente tinha que se virar e comprar, tendo dinheiro ou não tendo. Esses lápis assim, minha mãe não comprava para mim. Por mais que não tivesse dinheiro, minha mãe ia lá e comprava tudo cheio de bichinho, não é? Tudo enfeitado. Aquilo ali era uma maneira de me incentivar a ir para a escola, a usar meu material novo. Não era para os outros, era para mim. Eu não ia para ficar fazendo graça para a criançada, eu ia para mim. Aquele cheirinho da borracha, lembra aquelas borrachinhas que tinha cheirinho? Nossa, eu adorava aquelas coisas. Eu não via a hora de começar um novo ano para eu começar a usar meu material novo. Agora pensa, uma carne nova, um corpo novo. Como que o espírito está ali dentro? Doido para receber um monte de informação nova. Eufórico, eu tô aqui, eu reencarnei, gente. Aí a escola finge que não vê aquela criatura, a mãe e o pai trabalham demais, não vê. E aí fica aquele espírito ali tão completamente perdido. Algumas crianças mostram isso nas atitudes de revoltado, inclusive. Eles ficam revoltados. E inconsciente, porque eles não sabem o que estão fazendo. De verdade, eles não sabem. Essa revolta infantil. E hoje nós temos ainda o agravante das inclusões. Tá cheio de inclusão dentro da escola. O governo foi fechando tudo que é porta. Sai mais barato para o governo, né? Vamos fechar tudo que é lugar especial e vamos colocar tudo na escola e vamos falar que é inclusão, que fica mais bonito. O nosso governo vai ter um slogan, o governo da inclusão. E professor, se vira. Casos clínicos graves. E o professor só tem uma pedagogia. Como que ele vai lidar com aquela criança? Ah, problema do professor. Coloquei meu filho lá dentro e eu quero que ele se vire. Enquanto estiver lá dentro, é problema do professor. Tem um monte de situações que a gente vai discutir. Tá certo isso? Né? Eu, enquanto pai, eu preciso trabalhar. Eu, enquanto mãe, eu preciso ir na cabeleireira. Eu preciso fazer minha unha, eu tenho que ter um tempo para mim. Então, enquanto tá na escola, tá tudo certo. E o professor lá dentro, como é que ele tá? Eu peguei alunos de inclusão sem menor bagagem, sem menor ciência do que eu ia fazer. E foi horrível a experiência, para mim e para aquela criança. Porque eu não tinha para dar. A gente só dá o que tem. Eu estudei a vida toda, eu fiz pós-graduação, eu fiz um monte de coisa. Tenho diploma para enfiar onde vocês quiserem. Mas não tinha nada a ver com clínica, era a parte educacional. Aí chega pra gente as capacitações. Vamos fazer capacitação então. Chega lá, olha, se eu pegar um caso assim, desse jeito aí, eu ainda não tive, eu não sei o que eu te digo. Aí você pede ajuda pro diretor. As capacitações que eu estava indo no início, quando começou essa história de inclusão, era desse jeito. O especialista que estava lá na frente falando, tinha casos que ele nunca ouviu falar, ele não sabia dizer o que fazer. Porque tudo era novidade. Nós fizemos um monte de criança de cobaia, de entrar na escola e a gente tem que aprender com a criança como lidar com ela. Pensa, você ser jogado aos leões, né? Tirando ainda, né, a ideia de que não é só aquela criança. É uma sala com 30, 40 crianças que estão precisando ser alfabetizadas e entra um ali autista, com grau, né, avançado, que às vezes é violento. Eu tinha um que ele jogava as carteiras. A força dele era maior do que eu. Um aluno de 9, 10 anos, mas ele tinha a força de homem. E tem os autistas que são os amor, né? Que você coloca no colo, que você beija, você abraça, você dá um livrinho, eles ficam com o livrinho, você dá uma atividade, eles fazem. Mas hoje em dia, tem muitos que são violentos. E colocam na sala de aula e falam, se vira, professor. Então aqui mostra pra gente vários fatores, né? A família que não assume a sua responsabilidade, que quer jogar para a escola que por sua vez às vezes não consegue assumir porque não tem para dar e às vezes não quer assumir porque simplesmente não quer, é mais cômodo, né? O problema é lá da família, não é meu. E nisso daí
a referência que essas crianças precisariam está sendo perdida. Aí vem aquela coisa, bater ou não bater, né? Coloca de castigo ou não coloca, fala sim ou fala não, pode falar sim, pode falar não. A gente fica na dúvida na educação de uma criança, lógico que fica, não vem com manual. Isso aqui não é um manual, isso aqui é para a gente refletir sobre as situações e dentro daquelas que a gente viver, a gente tentar se adequar. Porque resposta para todas as dúvidas é impossível. Daria livros e livros e livros, porque cada situação é uma. Então, não devemos culpar a mulher porque foi trabalhar, mas devemos buscar a responsabilidade daqueles que querem ter filho. Seja a mulher, seja o homem, não é porque está indo trabalhar que vai ter um filho e um filho mal criado. Antigamente eram 10 filhos, desses 10, alguns até morriam, porque as situações eram diferentes das de hoje, né? E a mãe era carinhosa, e era autoritária, e era dura, e era amorosa, e o pai era aquele cara que qualquer coisa vinha com a cinta, o respeito, as responsabilidades bem realizadas, firmes. Mas também o filho, quando tinha oportunidade de ir embora, não pensava duas vezes. Ele se desapegava à família rapidinho. Hoje nós temos aí filhos com 50 anos que não querem ir embora da casa da mamãe. Por que será? Tem tanta coisa pra gente conversar, gente, mas tem muita coisa mesmo. Então vamos tentar um pouquinho de cada, né? Pra gente entender melhor esse processo, essas mudanças. E autor aqui, como o psiquiatra falou, autor que fale sobre a questão da educação tem um monte. Agora precisa ver que linha que você quer ir. Tem isso. Porque a gente vai pegar um autor que fale aquilo que a gente quer ouvir, né? Ah, o autor está dizendo lá que a gente não deve dizer não. Traumatiza a criança. Eu sou o tipo que eu sou conivente com tudo, eu vou adorar esse autor. Mas se eu pegar um que fale, não, você vai ter que colocar rédea, você vai ter que limitar. Eu não sou desse jeito, eu vou odiar aquele autor. Tem isso também, né? Autores para falar sobre educação tem um monte. Tem que ver com qual você se afiniza, se você precisa se transformar em um pouquinho. É bom a gente ler um pouco de cada, para que a gente tire a essência, o melhor. Porque o mais importante nisso tudo é que nós, enquanto somos professores, pais ou pessoas ligadas na educação de uma criança, nós façamos o nosso melhor. Porque Jesus dizia o quê? Nós vamos ser cobrados. Muito vai ser cobrado de quem muito foi dado. A vida de uma pessoa não é brincadeira. Se você aceitou a ser pai, a ser professor, você tem que assumir essas responsabilidades. Não importa se você trabalha o dia inteiro, se trabalha a semana inteira, não importa se o filho é autista ou se ele é são, ele tá tudo bem com ele ou não tá. Você tem que ser pai e mãe tempo integral. Tempo integral, não tem folga não. Professor, tem folga, mas aquele que tem consciência leva o serviço para casa, viu, gente? Infelizmente, eu sou obrigada a dizer que o professor que tem consciência da necessidade do aluno dele, das coisas que cada aluno precisa, o professor não consegue preparar a aula na sala de aula. Ele não consegue olhar para o Joãozinho, Mariazinha lá, falar, não, vou preparar uma aula aqui, agora, com criança falando, com aquelas 30 crianças, ainda um autista botando fogo na sala, e ele preparando aula. O professor não consegue. Mas aquele que tem uma responsabilidade, ele leva para casa o serviço sim. Ele não trabalha só na sala de aula. Lá na casa dele, ele vai sentar, vai procurar livro, vai procurar na internet as melhores atividades que cada aluno vai se enquadrar. É isso que acontece. Tem HTPC, que são reuniões de professores que acabam não servindo para muita coisa. Eu, pelo menos, vim de experiências muito ruins. A HTPC era para vender produto da Avon, da Natura, menos falar sobre aluno. Ou quando falar de aluno, falava brigando, né? Aquele aluno é assim, aquele aluno é assim, mas solução para o aluno, poucos tinham. Então, muitas das vezes que eu ia participar de reunião, eu evitava esse estresse, porque eu sou o tipo que eu levava serviço para casa. Né? Não sou a melhor das melhores, deixei a desejar muito, tenho um monte de falha, mas enquanto professora, eu trazia o serviço para casa, porque a gente fica pensando. Eu estou postando no Facebook esses dias
os anos de quando eu fui dando aula, né, desde 92 para cá, e eu fui colocando as fotos, eu falei, puxa, eu evoluí tanto, porque eu começava as aulas antes seguindo aquele cronograma que é dado para a gente fazer o planejamento pela prefeitura ou pelo estado. E depois não, eu comecei a entender que o meu aluno precisava de mim. Que não adiantava eu ficar lá falando e não fazer sentido para o aluno. Então eu ia buscar no aluno o que ele precisava para preparar a aula. E às vezes era um ou outro que precisava de prevenção de drogas, por exemplo. 2, 3 que precisava falar sobre isso. Mas todo mundo ouvia. Era um ou outro que precisava sobre higiene. Eu trazia alguém para falar sobre higiene. Era para todo mundo. Eu fazia palestras, eu trazia os palestrantes de acordo com os temas que eu precisava desenvolver para um ou dois alunos, mas pegava todo mundo. E preparava a aula em cima daquela palestra e rendia muito. Ontem mesmo, na hora que eu postei sobre o pessoal da Rota, nossa senhora, tanto o aluno como o pessoal, os policiais, voltam, né, a falar sobre aquele assunto, retomam aquele momento. É emocionante para todo mundo e grava no coração. Quando é feito com amor, preparado para aqueles que realmente precisam, e o professor tem essa consciência, a sua aula nunca vai ser esquecida, nunca. Você vai se tornar uma pessoa responsável e respeitada. Então não adianta vir com esse papo de valorizar o professor com dinheiro, tem que valorizar pelo trabalho dele, ele tem que trabalhar. E muitas das vezes exige o sacrifício de levar o serviço para casa assim. É um sacrifício até certo ponto, porque para quem tem prazer é gostoso. Agora, para quem quer ter folga, descanso, que é justo também, acaba sendo às vezes um sacrifício, de sacrificar algumas horas em casa em prol daquele aluno. Nesse sentido que eu estou querendo dizer, né? Mas as pessoas que são responsáveis são assim. E os pais, não pode ser diferente. Tem que sacrificar também. Botou no mundo? Então tem que cuidar, né? Até amanhã, gente.